problema dessa figueira não era não ter frutos. Não, Camila, não. O problema dela não era o que ela não tinha. O problema dela era o que ela demonstrava ter. Guarde o que eu vou lhe... Ei, redobra a sua atenção. Cansaço, né? Ele tenta bloquear a gente. Principalmente quando não é coisa do interesse que favorece a consciência, mas que confronta. Então, lute contra o sono. Se fosse trabalhador para você bater ponto, você ia cumprir a hora. Leve a palavra de Deus a sério, igual isso, e você vai se dar bem no final. Se ela tá seca, dura igual um pau. Se ela tá vazia de flores, de frutos, de folhas, seca, grita comigo, seca! Eu tenho pra mim que a fome dele ia mover o universo. Porque é dele. Toda vez que a fome se apresentava, mas não tinha matéria, não tinha fruto, não tinha substância, o que ele fazia? Milagre, multiplicação. Todas as vezes que os discípulos chegavam e diziam, olha, não temos, tudo que temos aqui é apenas 5 pães e 2 peixes. Aí ele dava graça pelos 5 pães e os 2 peixes. E o texto diz que ele multiplicava. Quantas vezes Jesus fez isso? Jesus multiplicou peixe, Jesus multiplicou pão. Quantas vezes no Antigo Testamento a gente vê Deus fazendo um milagre na vida de quem não tem? Quer que ele disse pela boca de Eliseu, aquela mulher, entra no teu quarto, derrama a botija, o azeite da botija nos vasos. E o texto diz que o azeite da botija se derramava, e ele não parou de descer e encher os vasos. Ele é o Deus que multiplica, ele é o Deus que acrescenta, ele é o Deus que dá para onde não tem. Ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim e passou vida para o menino que estava morto. A gente já ouviu hoje aqui o que ele faz com quem não tem, com quem não é, com quem não pode. Ele disse ao paralítico no tanque de Betesda, levanta, toma a tua cama e anda. Ele disse para o cego de nascença, lava-te e vê. E o homem que era cego desde nascença passou a enxergar. Ele disse a Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Quando não tem, ele tem. Quando não é, ele é. Quando não pode, ele faz. Ele acrescenta, ele multiplica, ele é Deus. Então o problema não é não ter. Guarde isso. O problema não é não ter. Não é isso que vai gerar sentença. Não é isso que está gerando a desgraça. Não é não ter. É andar como se tivesse. É cantar como se ainda fosse. É pregar como se ainda pudesse. Se essa figueira é um graveto seco, se essa figueira é um rabisco da terra, com a fome que ele estava, eu já vi o que ele faz quando ele está com fome. Reparte, acrescenta, multiplica, faz com que aonde havia morte haja vida. É o que ele faz quando não tem. Então veja, a sentença não é porque ela não tem fruto, mas é porque, de acordo com a botânica dela que a gente aprendeu hoje aqui, ela manda a mensagem de que o quê? De que tem. Deus está dizendo, eu não vou te castigar se você não tiver. Tudo para o que você não tem, eu tenho. Tudo para o que você não pode, eu posso. Tudo para o que você não faz, eu faço. Tudo para quem você não é, eu sou. Agora, não haverá manifestação que não seja tão somente sentença. Se você continuar agindo de maneira enganosa. Então não era ela não ter frutos, era ela agir como se tivesse, era ela viver como se tivesse. Aí eu me lembro de Deus dizendo a Samuel, quando ele pensa que vai ungir Abinadab, e Davi ainda não estava ali. Então Samuel está agindo por uma perspectiva humana, porque, irmãos, folhas nos enganam. É como a gente ainda se escandaliza sabendo que ainda tem. Mas por que a gente escandaliza? Porque as folhas nos
inebriam. Meu Deus, mas canta tanto, meu Deus, mas prega tanto, meu Deus, mas era tão crente, meu Deus, mas era tão. E o Senhor dizendo, pois é, mas é que para vocês as folhas bastam, eu tenho fome. Aí eu me lembro de Samuel indo ungir um dos irmãos de Davi, e a voz do Senhor bradando no coração de Samuel. Você lembra o que a voz de Deus bradou no coração de Samuel no dia da unção real? O Senhor disse, Samuel, não te atente para a aparência deste, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo os corações. Eu não tenho escolhido nem este, não está aqui o escolhido. No livro de Jó, tem uma citação que eu acho linda. Ela não é só poética, ela é verdadeira. Ela diz assim: há esperança para a árvore cortada. Aleluia! Aleluia! Tá de boca fechada por quê? Eu vou repetir, isso não é poesia, é a maneira como Deus trabalha. Se tiver folha, ou seja, se achar que a reputação é mais importante do que o caráter, eu vou te secar. Se achar que o teu orgulho é mais importante do que a minha glória, eu não vou esperar o dia do juízo para trazer manifestação de justiça sobre a terra. Agora, se você entender como eu ajo na verdade, há esperança para a árvore cortada, ainda que no chão, ou seja, fora da raiz, fora do contexto do solo, ainda que no chão envelheça a raiz, seu fruto, olha isso, venha morrer. Ou seja, já foi, mas não é mais. Já teve, mas não tem mais. Tem alguém aqui dizendo, Senhor, eu não pequei às vezes nenhum pecado imoral público, mas você já não sente mais Deus como sentia, já não ora mais como orava, o Senhor já não fala com você mais em sonho, Ele já não te visita em revelação, já não há manifestação de profecia na sua boca, e você diz, Senhor, eu já tive. Eu me lembro quando o Senhor falava comigo por sonhos, eu me lembro quando eu tinha discernimento e clareza, eu me lembro quando o Senhor me dirigia ao que fazer, ao que não fazer, aonde entrar, aonde não entrar. Eu me lembro, mas hoje está tudo confuso, eu não te entendo. E o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque o status foi ficando maior do que a minha voz, e a sua vontade de parecer te colocou num lugar tão bom que agora é cômodo. Mas eu, o Senhor, estou dizendo, há esperança para a árvore cortada, mas não haverá esperança para as falsas figueiras. Arranca a folha hoje, fique nu diante do Senhor seu Deus. Não é diante da Camila, não é diante da igreja, mas fique nu, fala a verdade para Ele. Senhor, eu não tenho te servido em fidelidade, eu tenho pecado, eu tenho falhado, o meu pecado me pesa. É por isso que eu não sonho mais, eu não sinto mais, eu não entendo mais. Mas nesta noite o Espírito de Deus te diz, há esperança, há esperança, há esperança, há esperança para quem confessa, há esperança para quem deixa, há esperança para quem renuncia, há esperança. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Vamos, bota a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai impor a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele, há esperança. É 1, é 2, é 3. Bote a mão nele, sacode, sacode ele, sacode ela. Há esperança. Aleluia!
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o conselho dos ímpios. Cara, se você falar, você vai perder. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cara, não conta pra tua mulher não, tu vai destruir um casamento tão lindo. Conselho de ímpio. Irmão, é melhor arrancar as folhas com a própria mão. É melhor uma exposição temporária do que uma sentença permanente. A esperança para a árvore cortada ainda aqui no chão, sua raiz vem a envelhecer e ela não dê fruto. Há esperança, aí o texto continua. Jó diz assim: ao cheiro das águas. Era dessa água que Jesus estava falando com Nicodemos quando disse: para o homem é necessário nascer da água e do Espírito. É dessa água que ele estava falando. Isso aqui não é riacho e cachoeira que a gente conhece, não. Isso aqui são as águas que fluem do trono de Deus. Ao cheiro das águas. O que vai acontecer com esse caniço? O que vai acontecer com esse rabisco, com esse tronco seco? Ao cheiro das águas ele vai brotar, vai voltar a reverdecer. E aí é lindo porque o texto diz assim: e ele dará fruto, ramos, como se fosse uma planta nova. E aí não vai perecer, seus ramos não vão mais se secar, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. É um confronto muito violento, eu entendo. É constrangedor às vezes ministrar palavras como essa, porque eu me enquadro nelas. Eu também estou enquadrada. Talvez mais do que você que ouve, porque eu que estou pregando. Entende? Se você é refém, eu sou escrava desta palavra. Só que eu decidi. E eu acho que isso me dá graça de Deus para ministrar sobre a sua vida. O que você decidiu, Camila? Irmão, quando for necessário, eu prefiro ficar seca com Deus do que verde sem Ele. Porque há esperança. Agora, para quem não há esperança? Para a figueira fingida. Para aquela que decidiu montar a vida no palanque da aparência, cujo orgulho ficou tão grande que caráter não é mais prioridade. Mas conosco não será assim. Para a gente começar a fechar junto, vira aí para o vizinho, para a vizinha e diz: é nesse nível. Agora você não vai dizer que eu quero chegar não, você vai dizer que eu já cheguei. Sabe por que eu estou dizendo isso? Camila, mas eu ainda nem fiz nada. Pois agora, independente do que você vai fazer, você já acessou esse lugar. Que lugar? Esse lugar de consciência. Se você não fizer o que tem que ser feito, você já sabe o que está preparado para você. Mas se você aproveitar esse momento para fazer o que precisa ser feito, você também sabe que há esperança para viver dias melhores do que tudo o que você já desfrutou até hoje aqui.